Galo. Como estão vocês, por favor? Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Nívia, desculpa, Ana Célia, fala um pouquinho, como está você? Estamos bem, estou muito bem. Mas a gente está muito feliz em ter tido essa oportunidade, né? Abrir um Ok, espaço aí nesse super veículo ok. que você proporciona à comunidade de Guarulhos, o RH, né? Então a gente quer já de cara agradecer essa abertura, esse interesse, esse espaço, né? Não há por que agradecer, porque é a nossa missão trabalhar o segmento RH, sabe? Aquilo que nós já comentamos várias vezes, o nosso foco de trabalho é dar voz para o RH, fazer com que o RH cada vez mais se sobressaia na sua organização, entendeu? Por isso que a gente acha, por isso que a gente acha que o profissional de RH hoje, fisicamente hoje, já deveria estar fazendo isso, né? Pode ser algum lugar que tenha feito isso, mas ele tem que participar da gestão da organização, tá certo? Você concorda com isso, Ana Célia? Sim, sim, Ari, a gente sempre fala nas oportunidades que temos, né? Sei. O RH tem que estar lá na mesa de negócios, discutindo a estratégia, trazendo a estratégia para dentro da empresa, disseminando isso na cultura. Ele é Sei. parte dessa conversa, desse diálogo, e não mais, como no passado, apenas um cumpridor da execução, né, da estratégia, da operação da estratégia. Ele tem que estar ali mostrando o impacto de todas as ações, discutindo as suas relevâncias, né? Trazendo para o olhar de pessoas. Ok. É a mesma opinião sua, Nívia? Eu concordo, e principalmente no sentido de preparar e cuidar das pessoas, Sei. né? Se nós não tivermos uma equipe bem estruturada, pessoas comprometidas e donas, né, de seus processos, a gente não consegue chegar, né, em lugar nenhum. Então, eu acho que as pessoas precisam fazer parte, né, se sentirem parte. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Bom, deixa eu comentar um pouquinho. A Nívia, ela é engenheira civil e graduada em meio ambiente e gestão ambiental. E a Ana Célia é psicóloga, especializada em sustentabilidade e educação e saúde, é isso, Ana Célia? Isso mesmo, Ari. Como se As dá isso? pastas aí que eu acabei, né, ao longo da minha jornada profissional, atuando com maior propriedade. Tá bom. Agora, como que se dá isso? Depois, Nívia, então, você também pode explicar. Como que se dá a sua expertise dentro do RH, por exemplo? Perfeito. Dentro do RH é uma área muito dinâmica, né, o RH. Então, quando você concebe a parte de educação, é o que a Nívia falou agora, é olhar a democratização do ensino, da educação para todos os colaboradores e pensar além dos muros, né, Ari? Hoje a gente tem que ter uma visão muito maior, com a cadeia toda de envolvimento. Então, pensar nessa família do colaborador, pensar em educação para os seus fornecedores, como é que você leva, né, conhecimento para fora do seu muro também, né? Para as comunidades onde você está inserido. Quando você fala em saúde, é olhar o aspecto de saúde. Então, dentro da gestão do seu ambulatório de saúde ocupacional, pensar nos programas de saúde conforme o perfil epidemiológico dos seus colaboradores, né? Trabalhar os programas em saúde, prevenção e promoção e também em bem-estar para dentro da empresa e olhar para fora também, né? Olhar para a família desse colaborador, olhar para as comunidades, olhar para os seus fornecedores, então uma visão bem ampla. E sustentabilidade é isso, né? É você olhar a questão da internalidade e também a externalidade, como é que você transforma o seu público todo de relacionamento num programa, né, num público que pode se privilegiar de ações mais sustentáveis, né? Isso é crescimento para todos, é ganha-ganha. Isso tudo, todos esses itens aí, Nívia,
Você pode colocar dentro do ambiental, colocar no ambiental também? Sim, sim. Na verdade, a gente não vive, né, sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar nesse meio ambiente como um todo. E o papel das pessoas é o principal papel, né? Porque nós somos os responsáveis pelos danos e somos os responsáveis pela recuperação, né? Ou pela prevenção, ou pela preservação, né? Então, nas questões ambientais, o que a gente tem que fazer é fomentar isso. Então, as pessoas precisam entender que para elas viverem bem, elas precisam estar num meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, dá o nosso papel, aí o RH tem um papel fundamental, né, na formação dessas pessoas, e aí a gente, né, na área, especialista aí na área de meio ambiente, em ajudá-los, né, então, a coleta seletiva hoje talvez tenha o papel principal e que consiga chegar em todas as pessoas, né, então, eu faço coleta seletiva na empresa, aí eu faço coleta seletiva na minha casa, e aí, né, então eu consigo levar, como a Ana comentou, a gente leva esse conhecimento para fora da empresa, né, e entende que aquela coleta seletiva vai o quê? Vai contribuir para uma cooperativa, famílias que viverão desse resíduo, e aí isso vai se desdobrando, até que a gente consiga fechar todo esse ciclo, né, reinserir tudo isso na cadeia produtiva, né, então o que a gente fez com o meio ambiente gastar, e ele está falando, olha, não estou aguentando mais, então a gente precisa olhar isso, e aí isso se torna bem amplo, né, não só dentro da empresa, como dentro de casa, enfim, em todos os locais. Quando a gente fala que isso é uma responsabilidade do RH, do profissional de RH, isso quer dizer que o RH não tem que assumir isso tudo. Ele tem que criar braços, né? Criar situações Perfeito. para que ele possa multiplicar essas ações, como o CIPA, como acontece com o CIPA e como acontece isso aí também. É isso. É isso, e na verdade, assim, a responsabilidade do RH, na verdade, ele é um parceiro para fomentar tudo isso, né, e nem todas as empresas, isso começa no RH, né, às vezes, enfim, o papel do RH, ao meu olhar, né, de engenheira, na verdade, é realmente conseguir abraçar tudo isso, né, como uma grande, assim, várias pernas, vamos dizer assim, né, vários braços, e levar isso para toda a organização, né, porque o RH entra em todos os processos, ele está ali em tudo, absolutamente tudo, né, então eu acho que é mais nesse sentido, e aí buscar os especialistas para, não só na parte social, como de meio ambiente e de governança também, aí entrando na temática do ESG. Exatamente isso, né, Ana Célia? Ari, a Nívia trouxe muito bem. O RH, ele é uma área formada por profissionais que têm a capacidade de influenciar muito dentro da organização. Então, ele tem condições de trabalhar com as lideranças, nos programas mesmo, né, de formação de líderes, já os princípios básicos do ESG. Porque ao trabalhar com a liderança, essa liderança assume para si essa responsabilidade e começa a trabalhar isso com as suas equipes. Ele pode amarrar metas na gestão do desempenho para a liderança e para as equipes que comecem com boas práticas em sustentabilidade, né? Então, ali no bônus, né, na participação dos resultados, podem ter metas pequenas, né, com um percentual de ganho, pelo número de ações que a pessoa coloca em prática, melhorando os seus processos, suas rotinas internas, né? Ele pode, na contratação, Ari, começar a trabalhar com as questões de inclusão, né? Olhar todo, desenhar, ver os seus dados demográficos em diversidade, equidade e inclusão, e começar a trazer políticas, né, de inclusão verdadeira. Na promoção de pessoas que já estão na organização, ele pode criar critérios para isso também. No reconhecimento financeiro ou não financeiro, ele pode trabalhar enaltecendo as boas práticas em ESG. Então, veja que ele permeia por todo o ciclo, né, na organização, em saúde, em segurança, como a Nívia trouxe, nos comitês
como você falou, de ir pegando, né? Tendo braços para isso, nos comitês, ele pode trabalhar dando voz a todos os colaboradores para que tragam medidas interessantes de boas práticas de redução de consumo de energia, redução de água, criar um bicicletário dentro da organização, fomentar uma alimentação saudável, fomentar a caminhada, as boas práticas em saúde. Com a área de compliance, ele pode trabalhar muito fortemente com a questão do canal de orientação e denúncia, preparando os gestores e as equipes também, né, para as questões de assédio sexual, assédio moral, fraudes, né, trabalhando tudo isso de uma forma educativa e em parceria com todas as áreas. Ele é apenas o elo que vai movimentar isso dentro da empresa, não é ele que vai executar. Ele vai movimentar e trazer isso para a cultura da empresa. Isso. Gostei dessa ideia. Você acha que o RH deveria criar, o profissional de RH deveria criar um sistema de premiação na empresa dele, para que ele possa trabalhar esse segmento aí, o meio ambiente, as ideias que surgiram do termo de meio ambiente, e as ideias que surgem dentro do que você acabou de colocar aí, Ana Célia. Seria basicamente isso? Sim, Ari, como no RH existe a parte, né, da avaliação de gestão do desempenho, Isso. em muitas empresas já estão atribuídas metas para as áreas que conseguem, né, metas individuais, metas corporativas, que elas possam, ao final, né, ter entregas que valorizem a boa prática em ESG. Né? Então, isso já é possível dentro de um reconhecimento formal, dentro de uma participação nos resultados, conforme a entrega da meta, conforme a evidência de que ele fez algo em prol da empresa que melhorou, né, impactou positivamente. Isso já é possível, mas eu também digo, às vezes a empresa não tem um sistema formal, né, e também não tem como reconhecer financeiramente. Há muitos mecanismos de reconhecimento não financeiro, Ari, e que valoriza muito o papel desse profissional. Então, as áreas que conseguirem estruturar campanhas, né, de redução de consumo, seja o consumo que for dentro da organização, que traga melhoria, digitalização, processos mais efetivos, atendimento ao cliente, né, com notas muito boas, isso tudo é ESG, né? Então, quando você trabalha isso, você pode fazer premiações no sentido de almoço, trazer essas pessoas para falarem, a diretoria reconhecê-los, expor essas pessoas em palestras, em lives, né? Trazer essas pessoas para falarem com diferentes públicos, para serem voluntárias no meio externo. Você pode reconhecer de outras formas, uma viagem, uma visita a uma planta que a pessoa, por condições próprias, não teria condições de ir, né? Um almoço com a família, enfim, tem inúmeras formas de você reconhecer, não financeiramente também, e que é a maneira de você dizer, você é muito importante para a organização e você faz a diferença aqui. Esse é o ponto-chave, né? Você é muito importante para a organização. Essa é a parte mais importante que a gente tem, que é a gestão, o RH, né? Que é a própria gestão. Agora, Nívia, todas essas ações estão atreladas ao meio ambiente, à sua gestão ambiental? Sim, o que a empresa precisa, né, é identificar, né, assim, onde ela está, né, em termos dos pilares aí de meio ambiente, social e governança, e aí ela identifica tudo isso, estabelece mecanismos, né, ações, né, de implementação, enfim, identifica as suas boas práticas, estabelece aí objetivos e indicadores, e lógico, não só da parte de meio ambiente, né, como a Ana falou, tanto nos 3 pilares, é possível incluir metas associadas, né, para que
as pessoas possam, na sua avaliação de desempenho, contribuir, né, de acordo com o que a empresa estabeleceu como meta. Mas é importante, antes disso, no caso principalmente das empresas que estão no início dessa jornada, entenderem onde elas estão, e mapearem as suas oportunidades, né, o que a gente chama ou de diagnóstico, ou de mapeamento de oportunidades, porque como é que eu vou estabelecer, né, uma meta, uma avaliação de desempenho, se eu não sei aonde estou, né, dentro dessa jornada ESG? Então, o primeiro passo para tudo isso, né, como a gente falou lá antes de começar a gravação, o primeiro passo é a gente entender onde estou, né, qual é o tamanho, né, do que eu estou fazendo. E aí sim, sem querer abraçar o mundo, né, eu e a Ana, a gente fala isso muito para as empresas, né, das quais a gente trabalha, que não dá para a gente dormir e amanhã acordar ESG, não é assim que funciona, né, a gente tira uma fotografia, faz uma avaliação, e aí sim, estabelece ações e limita, olha, este ano nós vamos trabalhar diversidade, equidade e inclusão, o ano que vem nós vamos trabalhar outra, né, e aí vai se criando realmente essa cultura, né, porque é uma mudança de rota, vamos dizer assim, né, a gente está incluindo outros mecanismos dentro da organização. Então, antes da gente estabelecer tudo isso, precisa conhecer, né, para poder, enfim, gerenciar, estabelecer metas, medir, e aí premiar, né. Bom, então tá bom. Então vamos separar as coisas. Nívia, Ana Célia, me diga assim, ESG, o que significa cada letrinha dessa e aonde ela entra na organização? Perfeito, Ari. Então, A gente brinca muito e tem já algumas empresas que adotam o ASG, né, para tirar o estrangeirismo, né? Exatamente. Mas o ESG, na sua forma original, é o E de Environment, que é meio ambiente, Isso. o S de Social, que são os aspectos sociais, e o G de Governance, que são os aspectos governamentais, né? Tá. Aspectos de governança corporativa. Então, pensando em cada uma dessas dimensões, e a gente sempre fala também, Ari, nas palestras, que isso é uma forma didática de mostrar preocupação com aspectos ambientais, sociais e de governança, mas eles estão completamente interligados e coexistem. Por quê? Se eu altero um aspecto ambiental, veja bem, pegando aí a tragédia lá do litoral norte que todos acompanhamos, né? Recentemente. Então, eu tenho ali um dano ambiental muito grande pela questão climática, excesso de chuvas, as pessoas morando nas encostas ali dos morros, né? Tirando toda a vegetação nativa, enfim. Isso cria uma desordem muito grande, e aí todo o desastre que nós vivenciamos. Ali começou com um desastre ambiental. Só que isso não é uma dimensão só ambiental. Veja como afetou o social. Pessoas morrendo, perdendo suas casas, os comércios, perdendo gestão de renda, emprego, turismo, né? Falta de subsídios da prefeitura, enfim. Olha como já evoluiu para o econômico, né? A governança. Eu mexo em uma situação, eu mexo em toda a cadeia. E assim é na organização. A gente separa didaticamente as três dimensões, mas a gente atua de forma integrada. Quando eu lhe falei do bicicletário, pegando um exemplo, uma empresa que coloca no seu estacionamento ali algumas possibilidades de bicicleta. Eu estou fazendo uma gestão disso, né? Então, é uma governança, porque eu estou criando ali uma rotina, né? Dentro do meu patrimônio, um espaço para colocar um bicicletário. Eu estou trabalhando o social, porque eu estou fazendo com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, se exercitem,
né, no dia a dia, façam ginástica, podendo andar de bicicleta, e eu estou mexendo com o meio ambiente, porque essa pessoa está tirando o carro, né? Diminuindo a poluição, que seria mais um carro, talvez andando aí na rua e poluindo. Então, vejam que as coisas estão muito entrelaçadas, né? Essas dimensões, cada uma delas, Ari, elas trazem uma série de iniciativas que a empresa pode se adequar de acordo com os seus temas materiais, de acordo com aquilo que é importante para a empresa no seu negócio, no seu segmento de atuação. Se é em saúde, ela pode olhar lá as 3 dimensões e atuar dentro daquilo que faz sentido para o seu mercado de atuação. E uma coisa que eu quero só ressaltar que a Nívia falou, e é muito importante, a gente tranquiliza as empresas dizendo, calma, vá devagar, vamos olhar, né, o que você já tem, que é muito bom, porque às vezes você já tem uma série de iniciativas, mas está tão perdida dentro da organização, então nós temos o papel de trazer tudo isso para dentro, organizar, mostrar, né, o que ela já está contribuindo com cada objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, e dizer para ela, vamos devagar, vamos escolher aqui aquilo que é mais relevante para você. Não dá para fazer tudo, né? Senão não vai fazer nada. Não podemos separar as áreas, né, Nívia? Não podemos, não podemos. Os assuntos, eles são transversais, assim, não tem como a gente falar só de um pilar, né, que a gente acaba chamando assim, do outro, né, não existe, assim, é impraticável, exatamente por essa explicação que a Ana deu, quer dizer, um assunto puxa o outro, ele pode começar na governança, mas ele vai cair no social, e não tem jeito, e tem que ser assim, e é bom que seja assim, né, é importante que a gente consiga olhar desta forma, não olhar individualmente, né, quando a gente fala de processo, né, cadeia de processo, é a mesma coisa, então a gente olha o processo como um todo, né, no RH, né, as pessoas vão contratar, quem solicitou a vaga, se ela não falar exatamente como que vai ser o perfil das pessoas que vão trabalhar com ela, para se enquadrar, talvez a seleção não seja adequada, então é processual, né, e o ESG acaba que funciona de forma similar. Então, pelo que eu entendi, na organização, o profissional de RH não é que não teria condições, não é assim. Ele não pode começar, ou talvez assim, pode estar assustando ele. Mas agora tem que entrar na governança social, tem que fazer... Não. Ele pode começar a implantar, escolhe o que ele vai, alguma coisa, implanta, a segunda e a terceira, e aí vai em frente. É mais ou menos isso ou é isso? É isso, e aí depende do tamanho do apetite também da empresa, né? Porque, assim, como eu falei antes, a gente gosta de entrar e tirar uma foto, identificar o que a gente já tem, para valorizar aquilo que a gente já tem, e aí mapear o que é oportunidade. Depois desse mapeamento, a empresa vai ter ali uma série de itens, se ela falar, bom, isso aqui é importante, isso aqui faz sentido para o meu negócio, isso aqui não faz sentido para o meu negócio, né, e aí, dali, se estabelece um plano de ação, né, que aí você cumpre essa jornada, enfim, tem empresa que vai falar, não, eu quero fazer essa jornada em, sei lá, 2 anos, eu quero ser bem forte nisso. Outras empresas vão fazer de acordo com o seu tamanho, e não tem o certo e o errado, o importante é começar a jornada, e isso ser estruturado, porque não dá para não ter uma estrutura, ter uma base forte, né, todos engajados, e o pessoal do RH vai o quê? Vai formar comitês, né, com pessoas de todas as áreas, né, tem que ser multidisciplinar, porque são vários assuntos, né, não dá para ser uma pessoa, tem que ser a empresa como um todo, precisa respirar essa nova jornada. Uma coisa ali que a gente até fala bastante, a Nívia trouxe, a grande dica aí, é essa, o RH ele pode iniciar, ele pode fomentar, ele pode trazer
nos seus programas de educação o que é ESG para dentro da organização, né? Para começar esse diálogo sobre por que é importante as boas práticas, né? Em governança, em social, em ambiental. Mas as empresas têm feito os seus comitês, como a Nívia comentou, tem chamado de Comitê de Sustentabilidade, Comitê ESG, que é formado por várias áreas, olhando, né, o que a empresa já tem, olhando o que a empresa precisa, quais são os seus temas importantes, olhando o mapa estratégico e aí propondo ações. E veja como isso é diversidade também, né? Porque você tem uma pessoa de uma área, uma pessoa de uma faixa etária diferente, uma pessoa de uma etnia diferente, uma pessoa com um grau de conhecimento diferente. Juntas, elas vão olhar a mesma situação sob várias óticas, né? Sobre vários aspectos. E aí tem tudo para dar certo. Outras empresas chamam isso de squads. Elas montam grupos para discutir uma situação e cada um poder olhar e dar a sua contribuição e relevância, né? Mas para que isso aconteça, todas as áreas da organização deverão estar imbuídas dessa situação. Sim. E principalmente a alta liderança. Isso. Alta liderança, porque... A alta liderança precisa querer, se ela não quiser, nada vai acontecer, como em tudo, né? Lá na gestão de qualidade foi assim, na gestão ambiental, na ISO 14000 foi assim, só vai funcionar se realmente for um desejo da organização, da alta liderança da organização, senão não vai funcionar, né? Ari, você lembra, Ari, você né, tem bastante tempo aí de estrada com os RHs, você lembra quando veio toda a questão do programa de qualidade nas empresas, as certificações das ISOs? Na época, quem, né, dizia, isso é só uma moda, vai passar, né? E aí, quando começaram a perceber que não era moda, que quem não tivesse, né, adequado aos padrões, ia ficar de fora, não ia mais fazer negócios, não ia vender seus produtos, né? Outra coisa é o ESG. Então, mas a liderança toda tem que estar preparada, tem que saber o que é e por que deve começar a trabalhar e em que deve se preocupar para colocar para rodar. Hoje é um critério de diferenciação. Amanhã já não vai ser mais diferenciação, não vai ser mais critério de diferenciação. Vai ser exigência. As licitações hoje, boa parte delas já vem pedindo o que aquela organização faz e como ela evidencia as boas práticas, né, em sustentabilidade. Então, isso já é fato. Não tem mais como ficar para trás, né? Ou você entra no movimento, ou você fica de fora. Então, é o mesmo... A gente usa até uma frase, se você me permite, Ari, do Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, em 2021, em uma live, ele falou que a força, né, da revolução da sustentabilidade era muito semelhante à revolução industrial. Tinha a força da revolução industrial, mas tem a velocidade da revolução digital. Então, não tem, né? Você já tem que começar a correr atrás. Tá bom. Eu acho isso, olha, fundamental que a organização consiga, comece a ter esse olhar dentro dessas 3 letrinhas mágicas aí, né? A gente até nos trabalhos, né, Ari, que nós fazemos, o nosso ponto de partida é realmente uma palestra com a liderança, né? A gente parte daí, é a primeira etapa, né, Ana, do nosso trabalho. Não tem como ser diferente, né? Para todo mundo ter um conhecimento, um alinhamento, e realmente, assim, é isso que queremos, então vamos em frente. Senão, vai ser gastar dinheiro e ficar patinando, né, e não trazer resultado para a sociedade como um todo, que é o que a gente visa, né, na sustentabilidade. Pelo que eu estou entendendo, então,
vocês formam um time de pessoas na qual prestam uma assessoria para as empresas que queiram conhecer mais esse trabalho, é isso? É isso mesmo, Ari. O grupo é maior, né? Aqui nós pegamos um extrato, senão você não ia dar conta de tanta gente. Não ia caber na telinha aqui, né? Não ia caber na telinha aqui. Não, e mulher ainda, parte do nosso time é feminino, parte é masculino, mas quando elas se juntam, né? Eu, a Nívia, com toda essa visão, né? Da parte da dimensão ambiental, com as perícias, com as legislações mais apropriadas, né? É porque tem empresa ainda que está na fase bem inicial, né? De licença ambiental. Então, não dá para ir lá para trabalhar o ESG. Primeiro, ela tem que arrumar a casa, né? Para depois ir começando a fazer uma construção segura, num alicerce seguro. Mas nós temos também a Elid, que é uma outra par nossa, com toda a parte de desenvolvimento humano. Nós temos também um outro par de trabalho que tem toda uma visão na parte de estrutura física, então, conforto térmico, instalações, energia, água, temperatura, né? Então, é uma pessoa que trouxe a certificação LEED para o país nas construções, né? E temos também um parceiro, que ele é de uma ONG, do Gaia Social, que em alguns projetos ele entra com a gente quando são comunidades, né? Aí no nosso Brasil, que precisa de toda uma conexão com o setor público, privado, entidades organizacionais, né? Da sociedade, ONGs. Então, às vezes, dependendo do projeto, do tamanho, extensão, a gente vai com o time todo. Dependendo, a gente vai com um time mais reduzido. Então, nessa altura do campeonato, eu gostaria que vocês dessem um case de sucesso, ao qual vocês pegaram uma empresa, eu sei que tem várias empresas e várias sugestões, mas assim, qual se destacou mais assim? Olha, nós pegamos começamos a atender essa empresa e chegamos a esse ponto. Conta um case de sucesso para a gente, por favor. A Nívia tem o de inventário, né, de gás de efeito estufa, tem alguns da obra do metrô. Quer comentar, Nívia, algo? Olha, a gente está atuando numa empresa, é uma incorporadora, né, e aí eles têm, está no início ainda, né, não tem ainda uma evolução tão grande, porque, como a gente disse antes, a gente vai fazendo isso segmentado, né? Então, o ano passado nós trabalhamos a parte de emissões, né? O inventário de emissões, e esse ano continuamos, então a gente conseguiu já verificar uma evolução com relação a emissões, a consumo de energia, entende? Então, a gente vai trabalhando, e aí, por exemplo, esse ano, a gente identificou que viagens aéreas tiveram um aumento significativo, então, precisamos olhar, esse aumento significativo faz com que gere mais emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente vai trabalhando em cada uma das empresas, né, um pouquinho de cada um dos pilares, né? Esse é um caso específico de gases de efeito estufa, né? Nós vamos começar, segunda-feira, né, Ana? Um projeto numa automotiva, né? E aí lá nós vamos verificar, chamar realmente um diagnóstico, né, de sustentabilidade, e a ideia é identificar nas concessionárias o quanto eles estão emitindo de gases de efeito estufa, o quanto as concessionárias têm de oportunidade para reduzir consumo de água, consumo de energia, possibilidade de captação solar, possibilidade de reuso de água, quais projetos sociais eles já estão inseridos, embutidos, que tipo de legislação eles estão, legislação não,
benefício, né, fiscal eles estão fazendo uso para esses projetos, enfim, cada empresa a gente tem aí um pouco um pouco, né, de cada um dos pilares. Eu acho que é isso, né, Ana? E aí a gente tem dado também bastante palestras, né, de conscientização também, porque, como a gente falou no início, né, é tudo muito novo, mas na verdade não é muito novo, né, é uma evolução, né, só que com outras letrinhas, né, e aí então a gente tem mostrado isso, a Ana fala isso com bastante propriedade, né, toda essa evolução, então é isso, acho que alguns exemplos só. Eu tenho um, Ari, que em particular eu gosto muito, né? Esse não foi como consultora, mas dentro da organização onde eu estava até o ano passado, né? E que é um exemplo típico de como a gente tirou da nossa sociedade aquela história, eu tenho tentado tirar aquela história da lei do Gerson, né? Sim. Que tem que se ganhar vantagem, quer ganhar vantagem em tudo, né? Na pandemia, nós vivemos muito esse aspecto do resgate da solidariedade, porque as pessoas viram a morte, né, perto. Eram semanas que morriam parentes, morriam amigos, enfim. Então, elas lidaram muito de frente com a finitude do ser humano, né? Com a falta de oxigênio, com recursos, enfim, tudo aquilo que você acompanhou, né? Então, na empresa onde eu estava, eu valorizei muito um trabalho que nós fizemos, que passa por governança, passa por social, né? Que é a questão, nós tínhamos um fornecedor que, eu diria que 80% da renda dele estava na empresa onde eu atuava, porque ele fazia todo um trabalho de distribuição de frutas. Dentro do nosso programa de saúde e bem-estar, a gente distribuía frutas para os colaboradores, né, de manhã. E aí, quando houve a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi para casa, porque a empresa fechou, né? Naquele período, foi trabalhar em home office. Esse fornecedor que dedicava o seu produto e a sua renda vinha da venda das frutas, não tinha para quem vender. Você concorda? Então, o que ia acontecer? Ele ia fechar, como muitos fecharam, né? Muitas empresas não conseguiram sustentar os seus fornecedores. Nós, imediatamente, como nós tínhamos um programa com uma comunidade, né? Atendíamos moradores de rua por meio de uma igreja ali da Quiropita, nós fizemos, então, trabalhamos com esse fornecedor, ele reduziu um pouco a margem dele de lucro, e ele passou a entregar as frutas que seriam para os nossos colaboradores, ele manteve o projeto que a gente queria dar continuidade, entregando as frutas para os moradores de rua por meio da igreja ali da Quiropita. E aí a gente conseguiu, veja que uma ação articulada você consegue. Ele não ficou sem a renda dele, tudo bem, ele talvez ele teve que diminuir um pouco, mas é o ganha-ganha. Mas ele manteve a renda, ele não deixou desprovido o projeto social que nós tínhamos, o projeto social se beneficiou, porque nessa hora muita gente fechou, né, a questão de poder ajudar, e aí nós continuamos com o ciclo de prosperidade, de saúde em ação. Então, isso é o que eu chamo a atenção das empresas. São atitudes, né? Articulação, é você conseguir fazer essa roda se movimentar. E isso foi feito pela área de RH, né? Então, assim, é o RH que falou, não, peraí, a gente não tem como fazer isso, mas vamos fazer aquilo. E articulou internamente, conseguiu aprovação, porque a liderança também já enxergava isso como um valor para a organização, senão o primeiro passo seria corta tudo, né? Mas todo mundo conseguiu dar um pouquinho de si, e aí todos ganharam, né? Conseguiu dar valor para toda a situação, né? Sim, sim. Não o valor financeiro, não o valor Sim. financeiro, mas o valor Valor. moral, psicológico, Sim.
psíquico, né? Tudo isso, né? Sim, Isso é muito isso importante. mesmo. É isso Bom, mesmo. então nós conversamos um pouco sobre ESG e também falamos sobre o time de vocês. Agora, é o seguinte, se os nossos profissionais de recursos humanos quiserem saber mais a respeito do trabalho de vocês, como que acham vocês? Como é que eu vou achar lá? Vou achar, Ana Célia, Nível, como é que... Me dá um norte aí para eles. Eu posso deixar com vocês, né, o nosso site da nossa consultoria, eu posso colocar aqui no chat, aí você, né, não sei se consegue colocar aí no vídeo, mas www, eu vou escrever www.metabrasil, meta com 2 T's, metabrasilconsultoria.com.br. E aí lá tem o nosso contato, e-mail, né, e telefone, e, enfim, será um maior prazer atendê-los. E lá tem o contato de todos vocês, é isso? Tem sim. Eu vou colocar aqui no chat. Tá. Mas diga uma coisa. Há possibilidade, por exemplo, um profissional está interligado ao outro, ou pode ser um ou outro ser contratado, ou não há essa possibilidade? Depende do projeto, né? Depende muito do projeto. Esses projetos em ESG, dificilmente vai ser só um, né? Por quê? Porque a gente precisa permear. Então, por exemplo, eu tenho mais experiência, né, nas questões relacionadas ao meio ambiente. A Ana tem mais experiência nas questões relacionadas à parte social e governança. Então, a gente se juntou para formar um time que tenha conhecimento aí nos 3 pilares. Aí, mas, por exemplo, a empresa precisa de uma estratégia para otimizar a questão física, né? Então, a gente vai chamar esse nosso outro parceiro, que é o Anderson, e aí, Anderson, ó, nesse caso, você tem que vir com a gente, né? Então, depende o que a gente vai identificar da empresa, de novo, né? E o que a empresa quer. Às vezes, a empresa vai falar, não, esse ano nós vamos mexer na parte estrutural, né? Então, ok, vamos mexer na parte estrutural. Ah, não, esse ano nós vamos trabalhar só a questão, sei lá, de preparar os profissionais, então a Ana vai com certeza entrar mais fortemente. Então, mas dificilmente não vai ter eu e a Ana juntas. Mas acessando o site, lá tem os e-mails, tudo. Isso, mas eu estou colocando aqui no chat também os nossos telefones, porque aí na hora que vocês fizerem a edição, dá para colocar também. E acessando um de nós, está chamando o time, a gente vai, né? Porque somos com certeza. E com isso tudo, a cartilha Caminho Suave vai bem, né? Opa! Muito bom, isso mesmo. Né? E Ari, você também é a fonte, né? Acessando você tem nossos contatos, né? Sim, claro, com certeza, com certeza. Perfeito, então tá bom. Ok, missão cumprida? Ou quase? Maravilha, maravilha. Só temos a agradecer. Não que nada, não tem que agradecer não. Volto a dizer lá, o nosso time de RH que agradece vocês pela disposição do tempo de vocês e por estar aqui conosco, né, nessa jornada aqui do RH em Revista. Maravilha, muito obrigada. Bom dia. Então, bom dia para vocês, muito obrigado também. Bom trabalho para vocês. E vamos em frente, né? Vamos trabalhar. Muito trabalho, Ari. Vamos lá, vamos em frente. Conte com a gente também. Sabemos disso, tá bom? Tchau para vocês. Muito obrigado pela gentileza. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau.